Vamos dar início ao terceiro dia do 4º Congresso Internacional de Resistência da Aldeia Maracanã. Esse projeto é fomentado pela Funarte, Fundação de Apoio às Ideias de Arte Continuada 2023, e também temos a colaboração de vários coletivos apoiadores, como Voz da Comunidade, o CESAC, que é o Centro de Étnico Conhecimento Sociocultural e Ambiental Caiuré, dentre muitos outros que eu estou sem meu papel aqui agora para falar, mas durante o dia vocês vão ouvir eu falar isso várias vezes. E vamos começar nosso terceiro dia. A nossa primeira atividade é uma mesa sobre escolas e universidades, enfrentamento no cotidiano. Nós temos a mediadora Noeli Goitacá. Cadê minha parenta? Cai pra cá, palmas pra ela. Tu fica aqui do meu ladinho que eu vou chamar a galera, vou falar o nome, aí tu chama os outros. Tu tá com as bio aí de todo mundo? Tudo. Ai, meu Deus, tá bom. De noite a gente vê se as crianças querem se apresentar em todo dia. E temos na mesa de agora... Só um minutinho. Ah, então tá bom. Resolveu com o artista, tá resolvido. Temos na mesa de agora Amanda Goitacá, Mônica Lima Mura, Jéssica Lima Chavante, Lucas Munduruku e Maria Clara Puri. Fiquem agora com a Noeli. Palmas para todos. Bom aproveitamento, boa tarde para geral. Chutetoxá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria me apresentar também um pouco, né, me fazer conhecer aqui nesse território sagrado. Eu me chamo Noeli Godoy Paraí Goitacá. É com grande satisfação que a gente dá início a essa atividade. Em nome da Aldeia Maracanã e CESAC, gostaríamos de agradecer imensamente a todos os presentes e os nossos apoiadores. Esse evento é uma realização do programa Funarte, de apoio a ações continuadas de 2023, uma iniciativa do Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil. Agradecemos esse apoio e que tornou possível e viável a realização do nosso 4º COIREM. Eu falo de um lugar da psicologia, sou psicóloga, doutora em psicologia e trabalho pela Federal Fluminense, saúde e subjetividade, indígena de retomada, Goitacá, desde criança que eu me sei Goitacá, e uma proximidade com a família do meu pai, com o povo Guarani. Trabalho aqui, né, nesses coletivos, sou docente da Estácio de Psicologia, trabalho com o projeto Psicologia e Povos Originários, pela Universidade Estácio de Sá de Alcântara. E aqui na Aldeia Maracanã venho participando aos poucos e participo do coletivo Matriarcado Ancestral. E aí a gente vai chamar agora, né, apresentar os nossos irmãos, parentes aqui para a mesa. Vou chamar a Amanda Mara Goitacá, minha irmã Goitacá, curandeira e historiadora contracolonial, professora da Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã, auxilia pessoas no caminho de volta para casa, através do reencontro com o poder da medicina ancestral e matrilinear da floresta. Amanda também é nossa companheira do coletivo Matriarcado Ancestral. Chamar minha irmã Mônica Lima, Tripuíra Quaraí. Eu falei certo, Mônica? O pássaro que canta ao amanhecer. A Mônica Mura Manaú Arauaque, mulher indígena reconhecida por sua luta junto às mulheres na reconstrução do matriarcado ancestral do nosso coletivo. Por seu protagonismo na resistência à Aldeia Maracanã, onde coordena o Laboratório de Protagonismo Feminino, que possui uma extensão à Aldeia Portal da Floresta, na Ilha Grande. Como eu disse, atua no coletivo Matriarcado Ancestral, é mãe, professora da rede estadual, liderança junto à categoria da educação e do Fórum de Saúde, trabalhando a saúde e a pedagogia com princípios decoloniais do bem viver. É doutora, pesquisadora e PhD em Ciências Biológicas, servidora da UERJ, professora da Universidade Pluriétnica em Aldeia Maracanã e coordenadora do CESAC, Centro Étnico de Conhecimento Socioambiental e Cultural Caiué. Quero chamar a Jéssica Lima, minha colega psicóloga indígena, formada pela Federal Fluminense também, na mesma casa que eu, Jéssica. Minha caloura neta. Militante das causas indígenas e dedicada ao estudo e cuidado da saúde mental da população indígena.
Estudou também Psicologia e Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Atende pessoas indígenas e não indígenas que busquem iniciar o processo terapêutico online. Maria Clara, médica pela UERJ, integrante do Grupo de Pesquisa em Saúde Mental Indígena. Durante a graduação foi fundadora do projeto de extensão Xutexaê, em Saúde e Bem Viver Indígena, e cofundadora do coletivo de estudantes indígenas da UERJ. E por último, só que não menos importante, Lucas Munduruku. Eu sempre troco, gente. Eu troco letras, troco nomes. Lucas Munduruku, designer, escritor e educador indígena, filósofo de formação, e traz as filosofias dos povos indígenas como pesquisa e método de trabalho. Então eu vou passar aqui para a mesa, e à medida que forem falando, a gente vai fazendo os cortes não, né? Vou ver o tempo e fazendo os entrelaços, né? De uma fala para outra. Catu, qual é o tempo mesmo ali? Cruel, hein? Mas vamos lá. Eu queria saudar os parentes, né? Os indígenas e não indígenas, já rechaçando esse termo, né? Que já é o termo do colonizador, né? Indígena. Nós somos povos da floresta, povos nativos, povos originários, povos da terra. Queria agradecer, né, por estar aqui compondo essa mesa, a parentada toda aqui da Aldeia Maracanã. Queria agradecer a vocês que estão aqui a nos ouvir e, primeiramente, agradecer a nossa ancestralidade, né? Aqueles que estiveram antes de nós, né, nessa luta, e é por esse motivo que hoje nós nos encontramos aqui, né? É por eles, né? Entendendo que eu sou minha mãe, sou minhas avós, minhas bisavós. E essa mesa é sobre a saúde indígena no contexto das universidades e da educação, né, escolar. E a gente começa refletindo que saúde, né, para nós, para todos nós, mas principalmente para nós, os povos indígenas, é o território, né? É a gente estar bem conectado ao nosso território, terra, a nossa tecorrá, né? Ao nosso território que é a nossa grande ancestral comum, né? Que é a Mãe Terra, aquilo que nos unifica, mas esse território também é o nosso corpo. É o nosso corpo que também é a Mãe Terra, né? Da mesma forma que a terra é feita, né, da própria terra, e a água, e as rochas, e a floresta, tudo isso, né, compõe o nosso corpo material e imaterial, né, e espiritual também. E pensar esse território e a saúde desse território, né, o bem viver desse território, é pensar justamente essa conexão com a natureza. Porque a gente vive, primeiro nós, os povos indígenas, temos uma saúde preventiva, né? Preventiva no sentido de que a gente costuma se alimentar das raízes, né, do plantio, isso quando não está lá perto do agrotóxico e o avião jogando o agrotóxico por cima, né? Porque nós todos estamos sendo afetados. Não só afetado, né, enquanto a nossa alimentação, o nosso bem viver, mas estamos sendo assassinados, né?
A gente tem aqui os irmãos Guarani Kaiowá e a gente sabe como que as coisas acontecem, né? Lá pelas terras, pelo sul da Bahia, pro Roraima e Brasil adentro, né? Mas a Globo não mostra, mas a gente bem sabe, né, que o nosso sangue continua sendo jorrado. Então, por exemplo, eu que sou uma mulher do povo Mura, né, e que trago nas minhas águas, falando que o nosso corpo tem 70% de água, como a grande mãe terra, né, que nos pariu, né, o grande útero que gerou todos nós e que deu, né, parte do seu corpo, que são os componentes, para construir o nosso corpo material e imaterial, né? Então nós também temos 70% de água no nosso corpo. Eu sei de onde vem parte das minhas águas, né? Parte das minhas águas vem lá do Rio Negro. Então, se o Rio Negro está ferido, se ele está poluído ou se ele está secando, é óbvio que o meu corpo vai sentir tudo isso, né? Vai sentir o ressecamento, vai sentir a poluição e todas as águas e tudo que vai estar ferindo o meu corpo, né? Se a floresta ela está sendo desmatada, o meu corpo, né, também vai sentir esse desmatamento e vai estar morrendo junto com essa floresta, né? Essa é a nossa cosmovisão indígena. Então, saúde é a natureza, né? A gente vai encontrar a cura buscando na natureza, na espiritualidade da natureza. E aqui a gente não está negando a ciência, né? Mas a gente sabe que a ciência mercadológica, que serve ao mercado, a ciência cartesiana, né? A ciência dos 3 eixos, né? Das 3 dimensões, aquela ciência que vai ficar ali naquela observação e fazendo os testes, né? Ela é limitada. Porque o que é ciência? Ciência é a floresta, ciência é o nosso corpo, ciência é a natureza, ciência é buscar a verdade, né? Sendo que essa ciência acadêmica, ela também está buscando a verdade, mas ela está buscando uma verdade que vai servir ao mercado. Infelizmente, a grande maioria dos pesquisadores, né, e os laboratórios estão pesquisando para o mercado, e é o mercado que dita, inclusive, as demandas e os editais, enquanto a nossa ciência não, né? E nós, os povos da floresta, já deve ter passado os 5 minutos, eu não contei, você deve estar contando, né? Tá, vou fechar. Então, enquanto os povos da floresta, nós não temos, né, os grandes laboratórios, né, da academia, da universidade, e nós já usávamos, né, o nosso saber, as nossas medicinas, né? Já usávamos aí, né, hoje, tanto em voga o DMT sendo usado, né? Possivelmente o óleo da cannabis aí já sendo legalizado e que muitos, né, já estão conseguindo fazer os seus tratamentos, né, com os mais de 300 tipos de óleos de cannabis, né? E aí quando eu falei do DMT, eu estou falando da ayahuasca, da jurema, do cacau, que toda planta tem DMT, e as inúmeras medicinas, né, o rapé, né, as inúmeras medicinas, né, que a gente usa, eu mesmo uso bastante o rapé de arruda, né, por causa da rinite. Eu sempre usei muito o genipapo por causa da asma e anemia. Então, as nossas medicinas, com a nossa observação, com a nossa espiritualidade, dentro desse empirismo da observação, a gente já tinha essa ciência. E essa ciência ocidental, né, a ciência do branco, da universidade, da academia, se empoderou, nos expropriou, né? E depois, o que fizeram conosco, né? Não só a ciência, como a igreja. Ainda nos colocaram, né, como as bruxas, porque é essa medicina matrilinear, é essa medicina da nossa raiz, né, matrimilenar e matrilinear das mulheres, né, as matriarcas da nossa família e as matriarcas das nossas aldeias, as pajés, né, as curandeiras, as magés, as parteiras, e é isso que a gente quer ver, né, dentro dessa academia, e principalmente quando a gente estiver necessitando na saúde, num hospital, né? Porque o padre está lá, né? O narco-pentecostal está lá, e nós, os povos indígenas, também temos que ter esse direito. Nós queremos ver os pajés, e não só os pajés, como as nossas medicinas, né, lá dentro
o médico ter essa formação também, que já iniciou, né, com as PICSs do SUS, mas que não é saúde indígena. Saúde indígena não é emparedar um indígena numa enfermaria. E quem tem essa formação para trabalhar as farmácias vivas, para trabalhar as PICSs, somos nós, os povos indígenas. Então, somos nós que temos que dar essas formações e que temos que estar lá, ao lado do médico, trabalhando junto com ele, unindo as duas ciências. Até porque a nossa ciência vai ver a saúde integral, o nosso ser integral, inclusive as nossas emoções, né? E a nossa espiritualidade. Enquanto hoje o médico, né, trabalhando tão precarizado e oprimido, ele não tem tempo nem de nos conhecer, de olhar nos nossos olhos e muitas das vezes nem conversar com a gente, né, porque tá cheio de pessoas para ele entender e ele tem que bater uma meta. Eu vou terminando, gente, desculpa de ter passado o tempo. Mesa, Noeli, pessoal. Eu vou convidar mais um membro para essa mesa, né? Mais uma pessoa para estar compondo aqui. É o cacique Vanderlei. Ele é do povo Guarani, Imbiá. É cacique da aldeia Araúã, né? De Guarani. E ele é professor e cacique. Por favor, pode ocupar o seu lugar. É importante essa fala da Mônica, porque a gente precisa ocupar o lugar na universidade. E uma das missões, por exemplo, no que eu trabalho como indígena, é justamente levar essa sabedoria para os alunos que estão em formação. Isso é muito importante. Assim como eles expropriaram a gente do nosso saber, a gente está tomando posse novamente e retomando esse lugar e dizendo para o povo, dizendo para os alunos, para os acadêmicos, que a gente sabe fazer saúde. A gente sabe trabalhar com saúde, a gente também é medicina. Próximo... Vou passar aqui para vocês aqui. Nhate Carúdio, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu não esperava, mas assim, agradeço muito por essa oportunidade aqui. E eu gostaria primeiramente de cantar uma música, um canto, para fortalecer também o nosso encontro. Nyamandomi ogatama nyane po aidevu nyane po aidevu pame injau aiyaga pame injau aiyaga pame nyamandomi Guatama nyane mopu aideu nyane mopu aideu pame injabu aiyaga pame injabu aiyaga pame Aguchevete. Obrigado. Então, esse canto é para fortalecer, né, o encontro, que fortaleça a nossa alma, nosso espírito, né, nossa ancestralidade. E agradeço muito, como eu disse, a esse convite, né. Quando a gente fala da espiritualidade, né, a gente tem muito sabedoria para contar, né, de todos os nossos povos aí. E a gente sempre vem carregando a história, a parte da nossa ancestralidade, que é muito importante para a luta, para a nossa luta, né? Então, hoje, eu sou cacique, eu sou jovem ainda, sou um aprendiz ainda, né? Mas assim, durante 20 anos eu acompanhei, né, o cacique, então hoje eu tenho algumas experiências para contar, algumas experiências para falar. E eu sempre falo assim, né, que o nosso conhecimento nasce com a gente já nasce com a experiência, a gente já nasce com sabedoria que é mais importante para a nossa comunidade, para a nossa cultura, para o nosso povo.
Então, a língua principalmente, né? E eu sempre falo, né? Que quando a gente fala de uma coisa, sempre a gente tem que pensar que para estruturar toda a ideia de educação, de território, saúde, a gente tem que pensar primeiramente na base, né? Na base que é o território. Garantia do nosso território, demarcação do nosso território, garante tudo aquilo que a gente vem lutando, né? E fortalecendo, né? Porque sem o território a gente não tem saúde, né? E isso afeta muito os nossos jovens, a nossa comunidade, não só a minha, mas sim, de um modo geral da comunidade toda, que vem sempre dando a nossa preocupação. Principalmente ano passado também tivemos muito perda dos jovens, né, por suicídios, homicídios. Então tudo isso é a consequência de não ter o território garantido. Então hoje a gente sempre busca, né, falar mais da garantia do nosso espaço, do nosso território, onde a gente começa a trabalhar nossa educação, nossa saúde, né, e manter, né, o que a gente já tem de sabedoria, né. Hoje eu estou fazendo a faculdade, comecei esse ano a educação do campo, e lá eu sempre levo esse conhecimento para os demais, para os professores que também muitas vezes esquecem um pouco que a nossa cultura é muito importante, a nossa cultura indígena principalmente, sempre a gente tem que mostrar que a gente está dentro desse espaço, né? Que a gente está dentro desse espaço para a gente contar a nossa história, e a partir disso a gente vai levando esse conhecimento para os Juruá, que eles falam, os brancos, né? Porque senão a gente só fica esperando ali, e eles não vão vir procurar a nossa história. A gente tem que levar a nossa história para a população. Então isso é Veté. O cacique falou uma coisa muito importante, que quando a gente vem para esse mundo, a gente já sabe. Quando a gente encontra o nosso povo, a gente lembra. E aí, o que a gente precisa fazer para lembrar? Se colocar no lugar de aprendizes. Estou aqui para aprender, cacique. Obrigada. Cuidavete. Chutetoxá, arro Amandamara Coiá, arro Tchemim Boema Goitacá, ei São Gonçalo Tchorê, ei Ninguaraí, aldeia Maracanã. Tendo a presença de todos, todas e todes nesse território sagrado e ancestral, que é a aldeia Maracanã. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa mesa, com pessoas com quem eu aprendo tanto, né, todo dia. Agradecer também e principalmente a espiritualidade e a ancestralidade que prepararam o chão para que nós pudéssemos hoje estar pisando aqui, né, usando nossos corpos e nossas vozes para dar voz a todos aqueles que foram silenciados antes de nós. Tenuarri. Então, bora lá. Para quem não me conhece, né, eu sou curandeira, ou descendo de uma linhagem matrilinear de curandeiras, né. Eu demorei 30 anos para aceitar essa missão, porque, né, a vovó veio me dizer que era para aceitar que doía menos. E assim foi, né? Assim se fez. De formação acadêmica, eu sou historiadora formada pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica em São Gonçalo, e me autodeclaro historiadora contra-colonial, porque é por isso que a minha alma grita, né? E é por isso que os meus irmãos e irmãs indígenas e povos originários, né, precisam. É isso que a humanidade precisa, né? Porque não existe planeta B. E se existe algum futuro possível, esse futuro é ancestral, ele é contracolonial, ele passa por esse caminho de volta para casa. Essa casa, corpo, território, e essa casa, mãe terra, né? Essa grande mãe que pariu a tudo e dá tudo que a gente precisa, né? Nos pariu, nos nutre, e tudo que a gente precisa a terra dá. Então, um futuro possível para o planeta e para toda a humanidade, ele é necessariamente, fundamentalmente
ancestral e contracolonial. E por que eu estou falando isso, né? Porque se a gente for pensar qualquer coisa, né, com relação aos povos originários no território de Pindorama, a gente tem que pensar na autonomia, né, que é um princípio fundamental, pensar na autonomia desses povos de construírem e de protagonizarem aquilo, né, que eles precisam, que eles demandam, mas também da urgência de descolonizar a nós mesmos, a nossa prática, a nossa existência, a nossa vida. Quando essa galera invadiu a nossa praia em 1500, essa galera ela chegou aqui pronta para roubar, matar e destruir. E eles não vieram aqui para colonizar só esse chão que a gente pisa, não. Eles vieram aqui para colonizar o território terra, o território corpo, o território mente. E se a gente piscar, eles colonizam até o nosso espírito. Então, para a gente pensar numa possibilidade de futuro em bem viver, né, generalizado mesmo, a gente tem que estar dispostos, né, dispostos, sendo honestos, reconhecendo a sementinha da colonização que foi implantada em todo mundo, porque infelizmente a colonização afetou a todos nós, né? A gente vive num país, num estado que é colonialista. O colonialismo ele não acabou, ele não foi de 1500 até essa pseudo-proclamação da República, Independência ou qualquer coisa, né? O projeto de construção desse Brasil racista, misógino, ele ainda está sendo construído. E ele é construído na base. Ele é reproduzido nas instituições todas, sejam elas de ensino, de saúde, de cultura, né? As opressões que habitam o balaio do colonialismo são reproduzidas por todas as instituições do Estado colonialista. Então a gente vai ter reprodução de racismo, LGBTQI-fobia, machismo e todas as outras, né, opressões do colonialismo que são reproduzidas por essas instituições. Então a gente ocupar esses espaços também, né, de formação, né, a gente se colocar como professores, né, e portadores das nossas vontades, né, é importante para tensionar esses espaços. Eu, como terapeuta, né, curandeira, trabalhadora da saúde, eu sempre falo que as principais causas do adoecimento, não só de nós indígenas, né, mas de todas as pessoas, são as opressões do colonialismo. Nos atendimentos que eu observo, nos estudos que eu faço, o racismo, sobretudo, é um dos principais causadores do adoecimento físico e mental das populações indígenas, negras e periféricas. Então, se existe algo que a gente precisa remediar, né, com muitas aspas, são as opressões colonialistas e principalmente o racismo estrutural e institucional que provoca, né, esse adoecimento, que é um projeto, porque o Estado e o mercado lucram com o adoecimento. Então eles envenenam a nossa comida, colocam a gente doente, faz a gente refém das drogas que vendem nessas farmácias legalizadas e criminalizam a nossa medicina, que não é nenhuma medicina alternativa não, tá? É uma medicina originária. Para toda doença que existe no mundo, existe no mesmo mundo uma planta capaz de curar. Então é esse caminho de contracorrente, né, colonialista, que a gente se fortalece entre si, se fortalece aqui nessa confluência para impor uma reexistência, mas a reexistência com X, né, esse conceito cunhado aqui na nossa universidade indígena, que fala sobre a gente pensar novas formas de existir apesar da existência lá fora. Para finalizar, eu tenho quanto tempo ainda? Acabou. Só para finalizar aqui, eu queria compartilhar com vocês algo que eu considero uma vitória muito importante e significativa para nós, povos originários, sobretudo que vivemos em contexto urbano, porque não existe política de saúde pública para os indígenas em contexto urbano, né? Isso aí é uma coisa que ainda está se conversando, né? Construindo coletivamente, mas de fato não existe. Aqui na Aldeia Maracanã, em 2022, a gente realizou a primeira conferência livre de saúde mental dos povos originários.
E a partir dessa conferência que durou 3 dias e teve representação de vários parentes, de várias etnias, de vários territórios de Pindorama, a gente conseguiu uma vaga de delegado para participar da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental do SUS, Domingos Sávio, que aconteceu em dezembro de 2023 em Brasília. Foi muito difícil, foi à custa de muito suor, sangue e lágrimas, mas nós saímos de lá vitoriosos. Porque todas as diretrizes de saúde mental que nós construímos aqui nesse território sagrado e ancestral e levamos para Brasília para defender, todas elas foram aprovadas na íntegra e em sua totalidade. Isso é um marco histórico muito importante. Gratidão. E ainda que a gente saiba que entre o negócio estar lá no papel e o negócio chegar no território existe uma longa jornada e um longo caminho, já é um grande avanço. Nós, em contexto urbano, nem éramos reconhecidos, né? Principalmente nas políticas de saúde. Eles dizem que aqui não é o nosso lugar, que o nosso lugar é na floresta. Mas eles esqueceram que eles construíram essa cidade em cima das nossas florestas. Eles construíram essas cidades em cima dos cemitérios dos nossos ancestrais. Então toda cidade é um cemitério indígena, toda cidade é um território sagrado para os povos originários. Quem quiser conhecer as diretrizes de saúde mental, só me dá um oi daqui a pouco, eu estou na barraquinha ali, que eu encaminho o PDF. E a premissa principal dessas diretrizes que foram aprovadas é a autonomia no processo terapêutico. Né? É essa autonomia que a gente tanto fala e tanto defende. E o nosso lema principal, vou usar o gancho da fala do cacique para encerrar a minha fala, é que demarcação é promoção de saúde. Porque sem terra, sem comida, não tem saúde. Então o lema do nosso movimento de saúde mental é saúde, terra e vida, porque a gente precisa de demarcação, a gente precisa de comida sem veneno no prato, para a gente poder viver, de fato, o bem viver. Então eu convido todos a voltarem para essa casa mãe terra, né, e encontrarem essa sementinha do bem viver que está aí dentro de cada um de vocês, porque todos nós temos direito a ter uma vida digna, plena e saudável. Januari. Essa fala emocionada da Amanda, emocionante, não é emocionada, é emocionante, e me lembrou que no final do mês agora, a gente vai ter a Conferência de Saúde dos Indígenas de Contexto Urbano, vai ser no final de novembro, muito importante, depois a Mônica, 29, né, de novembro, muito importante também para nós, porque eu e outras irmãs nascemos em cidades que foram, né, construídas em cima da nossa floresta. Nosso território, Goitacá, né, Amanda? Totalmente. Então é importante da gente estar afirmando esse lugar e se fazendo presente nesses espaços de discussão e de formação e de construção de autonomia, eu acho que é isso. Sabe? De fazer esse lugar de força, de presença e de afirmação. Bom, Tetachá, boa tarde. Meu nome é Maria Clara, eu sou do povo Puri e eu estudei na UERJ, né, para contextualizar. Como saúde mental indígena é um tema muito grande, eu vou tentar focar mais no tema da roda, que é escolas e universidades. Um pouco mais universidades, que é mais o contexto que eu conheço. Eu estudei na UERJ, me formei no ano passado em medicina. Durante a minha graduação, eu e outros parentes, inclusive tem uma aqui, fundamos o coletivo de estudantes indígenas. Nos últimos anos veio se fazendo esse movimento de juntar todos os estudantes indígenas das universidades e fazer os coletivos. Então aqui na UFRJ, na UF, em todas as universidades a gente fez coletivos dos estudantes indígenas. E a gente resolveu criar esses coletivos como uma forma de acolhimento, para tentar sanar um pouco essa lacuna da gente se sentir sozinho e isolado na universidade. A universidade é um espaço que, infelizmente, não foi feito para nós. A saúde mental dos estudantes, ela está muito entrelaçada, né? Ela tem vários atravessamentos muito semelhantes à saúde mental dos indígenas em contexto urbano, no geral. Muitos jovens
não só jovens, né, que vão para a universidade, mas a maioria jovens, saem dos seus territórios, das suas aldeias e vão para longe da sua família para ir para a cidade, para estudar. E muitos, como nós aqui do Rio de Janeiro, que já nascemos na cidade, já estamos acostumados a viver numa situação de extrema invisibilidade, porque aqui na cidade a gente não existe, né? Então a gente chega na universidade e a gente ouve coisas como: você é de verdade mesmo? Você veio de onde? Você é da aldeia? Você é indígena de verdade mesmo? Indígena eu fui gentil, né? Porque as pessoas falam índio. Então, tem muitos atravessamentos que perpassam pelo racismo, pelo preconceito, pela adaptação à vida na cidade, a uma lógica capitalista e mercantilista da vida, que a gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente tem que trabalhar para ter sustento. Mas algumas coisas tocam mais no coração. Quando a gente entra na universidade, a gente não vê os nos nossos estudos. Toda a bibliografia da universidade ela é pautada, na sua grande maioria, por autores brancos. E eu queria usar como exemplo um artigo que eu li, que foi um relato de experiência, na verdade. Foi uma situação tão importante que a estudante chegou a publicar. Era uma estudante indígena Tuxá, da Bahia, não vou lembrar agora a universidade, mas ela no curso de psicologia, ela teve uma aula que ela tinha que fazer um seminário em grupo sobre saúde mental indígena. E aí ela simplesmente não conseguiu fazer esse seminário com o grupo. Ela resolveu romper com o grupo dela e fazer esse trabalho sozinha, individualmente, porque o grupo queria falar sobre Émile Durkheim no tema de saúde mental indígena. Émile Durkheim é um sociólogo francês, branco, que não tem nada a ver com o assunto dos povos indígenas. Eles queriam usar um conceito de Durkheim que fala sobre o impacto na saúde mental em momentos de crise, em crise social. A gente não vive em crise, gente. A gente vive numa crise eterna, desde 1500. Não tem período de crise pra gente. A gente está em crise desde que os portugueses chegaram aqui. Então, assim, é completamente sem cabimento usar um conceito de um sociólogo francês para falar sobre saúde mental indígena. Então, foi um atravessamento tão importante que ela rompeu com o grupo, fez o trabalho dela individual e chegou a publicar esse relato para gerar reflexão. E esse é um relato que se repete. Eu já ouvi pessoalmente, conversando com colegas indígenas, de experiências semelhantes. A gente chega na faculdade e até para falar sobre um tema que é nosso, a gente não tem voz. São temas de agroecologia em que não se dão voz aos povos indígenas, e assim, é um absurdo. São temas da educação, da pedagogia. No nosso coletivo mesmo já tivemos relatos, né, de temas de educação indígena em que o aluno indígena ia falar sobre isso e não era escutado, era cortado. O professor queria sempre falar alguma coisa mais importante e sempre queria se sentir superior. E fora as coisas absurdas que a gente ouve sobre nós mesmos nas aulas de temas indígenas, que os professores falam cada coisa absurda que é até difícil de escutar. Vou pegar um exemplo do Sandro, né, meu namorado, está fazendo artes visuais aqui na UERJ. Recentemente ele me contou que ele teve uma aula de antropologia, arte e antropologia, que a professora começou a falar dos Tupinambá, falando que Tupinambá era uma denominação grande para vários povos de vários lugares, e começou a me colocar coisa de canibalismo no meio e lançar vários estereótipos completamente nada a ver. E assim, eu fiquei chocada como as pessoas têm coragem de reproduzir esses estereótipos na função de professores. Poxa, você não se dá nem o trabalho de pesquisar o que você está falando, sabe? E aí você repassa isso, você ensina essa desinformação para todo mundo. E aí as pessoas saem da faculdade achando que elas estão super dentro do tema, quando na verdade elas não estão sabendo nada. E a gente na universidade, como estudantes, a gente passa por muito preconceito, né, quando a gente decide se declarar como indígena.
E na nossa própria vivência mesmo, enquanto pessoas, isso eu até estendo um pouco para fora da universidade, estendo para o mercado de trabalho também. Eu vou falar um pouco da área da saúde, que é a minha área, né? É uma área muito complicada de ser você mesmo enquanto profissional. Porque eu, por exemplo, não posso pintar meu rosto para trabalhar. Porque as pessoas me olham estranho. Então, se eu pinto meu rosto, eu só pinto de urucum. É uma restrição que eu tenho. Eu não posso pintar minha mão de genipapo. Porque eu, como médica, não posso examinar alguém com a mão preta. Não cai bem para o paciente nem para os profissionais que estão trabalhando comigo. São coisas que ninguém pensa, mas são pequenas violências que vão atingindo a gente, algumas restrições assim que a gente não pode viver durante a faculdade nem no mercado de trabalho, né? Eu já passei por um episódio, foi até um momento que eu parei de mexer com genipapo, assim, foi a única vez que eu tentei fazer a tinta de genipapo. Eu já sabia que eu ia ser olhada muito estranho, então eu tentei fazer de luva. A luva rasgou e a minha mão sujou, né? Pra quem não sabe, genipapo dura mais ou menos uns 15 dias na pele. E aí a minha mão ficou toda preta, azulada, e eu já estava no final da faculdade, eu estava no internato, na enfermaria de ginecologia. E aí eu cheguei lá de manhã para examinar uma paciente, passar visita e tal. E a paciente me olhou feio e falou assim: "Você não lavou a mão." Eu fiquei assim, claro que eu lavei. Eu tô te examinando, eu não ia te examinar sem lavar minha mão. Mas até você explicar o que está acontecendo, o que é aquilo, eu preferi ficar quieta e terminar o meu exame e deixar ela seguir com o preconceito dela. Então, a partir daí, eu nunca mais fiz tinta. E, infelizmente, são coisas que a gente tem que se adequar, que a gente acaba se acostumando, mas não deveria, né? É basicamente isso que eu tenho para falar com vocês. É um assunto muito extenso, né? Tem muitas histórias, muitos parentes em diversos cursos que tem muitas histórias ruins, tristes para contar, mas é sempre bom a gente discutir sobre isso, porque a gente tem que sempre avançar, né? Tendo a rir. Fazer mediação é bom, porque a gente vai entrando na fala dos colegas e participa também. Tem 2 episódios bem rapidinhos. Primeiro foi o seguinte: quando eu fui contratada pela Estácio, eu tinha muito medo, né, de como é que ia ser, que eu já estava na retomada, estava curtindo essa história de estar fazendo grafismo e tal. E teve uma vez, eu tinha acabado de ser contratada, teve uma reunião com os professores de vários campi da Estácio no Polo da Barra. E eu estava com esse grafismo que está no meu rosto, que é o goitacá, né? Tem uma linguagem goitacá. E a minha coordenadora, que já tinha um afeto por mim, ela ficou muito preocupada, porque o gestor máximo de lá ia estar fazendo uma palestra, e a gente ia estar lá e tal, e eu estava no grafismo, estava me sentindo linda. Assim, caraca, sensacional, uma força que o genipapo dá pra gente, que só quem usa sabe dizer, né? E aí chegou lá e tal, e minha coordenadora: "Ai, Noeli, minha professora, a senhora com essa pintura no rosto e tal." Aí eu falei assim: "Ué, vocês não usam maquiagem?" Não é a mesma coisa, obviamente, eu também não ia, né, demorar para explicar. Eu tô no meu, e o meu povo usa esse grafismo, é uma linguagem e tal, beleza. Chegou lá e tal, o cara, eu sou pequena, o cara é enorme. Ele olhou para mim assim: "Boa tarde, professora nova." Aí o trancou e E a minha coordenadora, tadinha, igual uma Barbie, ficou mais branquinha ainda, gelada. Aí ele olhou: "Muito bem, a senhora é indígena?" Falei: "Sou sim." Aí ele foi, pegou para frente de todo mundo: "A Estácio é inovadora, nós temos uma professora indígena entre nós, que não sei o que." Olha, eu não sei se ele fez isso como uma estratégia ou porque ele sentiu no coração. Eu sei que Nhanderu me protegeu com força ali. Isso é muito importante, porque a gente dá força para a gente ocupar esse espaço. Isso é muito importante. E agora, recentemente, eu fui convidada para uma banca de trabalho de conclusão de curso. Escutem essa. Uma aluna de Direito, Tupinambá. O TCC dela foi falando sobre
cotas e invisibilidade indígena e a questão do termo pardo. Gente, eu chorei na apresentação dessa menina. Ela é do direito, né? Bacharel em direito. E eu vou estar levando esse trabalho para ela apresentar na Associação Brasileira de Psicologia Social, que vai ter aqui no Rio no final do mês. Porque eu acho que a gente tem que dialogar e levar o nosso povo para esses espaços. Tenori, pela tua fala, porque foi assim, esses lugares de luta são muito importantes, muito importantes. Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga, sou do Povo Chavante. Me mudei recentemente para o Rio de Janeiro. Antes eu morava na cidade de Volta Redonda, onde eu estudei psicologia na UF. E eu sou de São Paulo, da periferia. E hoje, aqui ouvindo o relato, né, das parentas e tal, e também da parenta Maria Clara, isso me lembrou muito alguns episódios que eu vi e vivi durante o meu período de graduação. E também que eu vi acontecer com amigos meus em outras universidades, em outras cidades. Né, que esses espaços, eles não são construídos pra gente. Né? Então mas mesmo assim a gente precisa ocupar cada um desses espaços, mesmo na teimosia, porque cada espaço que a gente ocupa, cada indígena que a gente forma, é um profissional a mais pra gente. É um historiador indígena a mais, é uma médica indígena a mais para cuidar da nossa saúde, é uma psicóloga indígena a mais, é um professor a mais para cuidar dos nossos saberes para os nossos e passar adiante. Né? Então, durante a minha graduação, eu era, na cidade de Volta Redonda, a única pessoa indígena do curso de psicologia. Né? E o tanto de atrocidades que eu ouvia em sala de aula durante todo o período de graduação, né, não está escrito. Se eu fosse contar aqui, não está escrito. E aí é um lugar onde a gente trabalha a saúde mental, né, a importância da saúde mental. E esse era um espaço para ser, em tese, né, um espaço de acolhimento e não de violência. Mas o que a gente vê nesses espaços é exatamente isso, um espaço de violência, que é um espaço onde te diz todos os dias que a sua presença não é bem-vinda, que o seu lugar não é ali. Então, eu tomei uma posição, assim, muito particularmente falando, desde o início da minha graduação, que era, se o não indígena está me fechando uma porta, eu vou abrir uma janela. Porque eu não vou deixar de ser uma a mais para passar o conhecimento, para cuidar da saúde dos nossos. Porque não me importa a aprovação do não indígena, não me importa a aprovação do branco. Me importa terminar o que eu preciso fazer para cuidar dos meus, que estão na linha de frente, precisando de quem cuide da saúde mental, para fazer a resistência. E isso também é honrar a minha ancestralidade. Toda vez que a gente resiste nesses espaços, é honrar as nossas ancestralidades, os nossos saberes. Então, em alguns episódios, em sala de aula, eu já ouvi falar que índio só come mandioca. E isso, dentro de sala de aula, vindo de um professor, é bem pesado. E, como a Maria Clara disse, né, nos últimos anos começaram a se construir alguns coletivos, né, de estudantes indígenas, de pessoas indígenas em diversas universidades. Falando nisso, existe hoje, aqui no Rio de Janeiro, a articulação de políticas indígenas e quilombolas, que é a APIC, que está trabalhando para implementar um vestibular indígena e quilombola em todas as universidades do Rio de Janeiro. Também brigando muito não só pelo acesso, mas também pela permanência, porque a nossa permanência nesses espaços é importante. Então, não é só o acesso, porque acessar esses espaços e não conseguir permanecer, seja por falta de condições financeiras, seja por causa da violência, também não nos é interessante. Então, a APIC é o movimento que está fazendo, né, essa tentativa, está fazendo esse trabalho de implementação do vestibular e de permanência. Então, nos coletivos também, das universidades, mais especificamente, a gente existe, né? A gente faz esses acolhimentos. Eu fui do coletivo de estudantes indígenas da UF, do SEI, durante a minha graduação. E esse foi um espaço muito importante para mim. Esse é um espaço de acolhimento para pessoas indígenas nesses espaços, que geralmente é o que acontece, né? Nós somos os únicos, às vezes, e a gente sofre violências cotidianas e não tem muito com quem contar quando a gente olha para o lado. Porque nós tivemos um caso recentemente na UF de Niterói, onde uma aluna indígena sofreu uma violência mesmo por parte dos colegas de turma, né? Onde ela teve a identidade dela questionada, onde ela sofreu diversas violências de todos os tipos. E ao buscar um respaldo, né, legal ali dentro da universidade, não encontrou. Porque geralmente o branco, o não indígena, ele se protege mesmo. E coloca a gente num lugar de inferioridade,
que é, não, mas isso que você ouviu, imagina, brincadeira, isso pode ser relevado. Então o racismo anti-indígena, principalmente nesses espaços, ele está sempre nesse lugar de menos importante. O que não aconteceria no caso de pessoas negras, por exemplo, né? Que isso seria levado muito a sério e muito adiante, teria uma mobilização enorme. Mas, como era uma pessoa indígena, um aluno indígena, isso não aconteceu. Isso não foi para frente, a universidade não levou em consideração, como também aconteceu em Volta Redonda, e a universidade até hoje não se posicionou. E no caso de Volta Redonda foi ainda mais grave, porque foi envolvendo o professor e todo o corpo discente. Então, e mais uma vez, a universidade não se posicionou de nenhuma forma. E o que é muito, muito curioso, né? Porque não só não se posiciona, como se faz um movimento de tentar amenizar toda a situação, e principalmente depois de uma exposição. Que é, então você está acusando a gente de racismo anti-indígena, a gente vai fazer eventos promovendo, no caso da psicologia, a saúde mental, e a gente vai chamar pessoas indígenas para falar aqui nesse espaço que te violentou. O que é um desaforo por si só. Então, e aí, nesses espaços, é importante, é muito adoecedor, né? Espaços que deveriam ser de conhecimento, de promoção, mas é muito adoecedor para pessoas indígenas, que a gente permaneça nesses espaços. Mas também não é uma opção desistir, porque hoje eu faço um trabalho exclusivamente com pessoas indígenas, né? Eu faço um trabalho com pessoas indígenas que estão na linha de frente, que estão em diversos contextos, do campo, do aldeamento, da cidade, da favela, e até em quilombos, né? E em diversas regiões do país. Se eu tivesse deixado a violência do não indígena me vencer, eu seria uma psicóloga menos para cuidar da saúde de quem hoje resiste na linha de frente. Então, isso é muito importante, é muito adoecedor. E a gente precisa estar muito junto, a gente precisa estar muito com os nossos, para que a gente consiga chegar até o final, para que a violência do não indígena não nos vença, né? E a gente consiga fazer esse movimento de ser mais um, somando nessa grande roda, né? Que é, se o não indígena te diz que ali não é o seu lugar, você bate o pé e vai afirmar que é o seu lugar. Porque é o lugar de todos nós, essa terra é nossa, desde sempre. Não há espaços que não sejam nossos, todos eles são nossos. E se a gente não for bem-vindo, se for para dizer que a gente deve falar baixo, maior barulho a gente vai fazer com os nossos maracás, os nossos cantos, os nossos ritos, a nossa voz. Então, esses espaços, apesar de serem muito adoecedores, eles são muito importantes para que a gente construa para nós mesmos, né, e passe adiante. Porque eu já vi pessoas indígenas, eu já vi outros parentes desistirem por causa das violências. E isso, apesar de ser muito compreensível, porque ninguém quer passar violência todos os dias, ninguém quer sofrer esse tipo de coisa todos os dias, é muito triste, porque é uma porta que se fecha, é uma menos, né? Então, lembrando que, pensando no relato da Maria Clara, lembrando de todo o período de graduação, o que eu vivi, o que outros parentes viveram também, das experiências, esse é um espaço de muito adoecimento. Mas a gente precisa fazer esse momento de fortalecimento, esse movimento de se fortalecer, de estar junto, de elevar a nossa voz. Quando querem que a gente se cale, a gente precisa elevar a nossa voz. Então, e eu lembro inclusive que o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre saúde mental da população indígena em contexto urbano. E depois eu soube, né, que, por uma outra pessoa, eu soube que estavam planejando reprovar o meu TCC porque ele não estava acadêmico o suficiente. Ele não estava muito, assim, ele não estava muito bem visto para a apreciação do branco, né? Mas como eu disse, estava incomodando demais. Mas como eu disse, eu não me importo muito, eu não estou aqui, eu não fiz todo esse caminho, todo esse processo procurando a aprovação do branco, do não indígena. Se o branco acha que não está bom, o problema é do branco. O que importa é que os meus parentes estejam sendo cuidados. O que importa é que eu esteja falando aqui sobre o que ninguém está falando, porque se a gente for esperar do não indígena, não vai acontecer. Então, obrigada, gente. Lindíssima. Gente, a importância da gente estar conversando e ocupando os espaços com os professores é a pancada mais difícil, porque ainda tem esse poder colonizador nas salas de aula. Desde o ensino fundamental até na graduação, na pós. Eu trabalho muito com TCC, Jéssica. Eu gosto disso. E aí tem essa discussão nas academias do trabalho acadêmico. Ele tem que ter coisa acadêmica. E eu já pego os alunos e faço o trabalho autoral.
para trazer da onde que eles estão trazendo e fazer esse diálogo com a academia. Senão a gente não invade também, senão a gente não ocupa. Então a importância da gente estar trabalhando, fazendo letramento com os professores. Tentar contracolonizar, eu acho melhor, né? Trazendo o Nego Bispo para a roda. Contracolonizar esses espaços e esse tal desse poder da caneta, que meus colegas docentes usam e que não é muito legal. Mas a gente continua na luta. Mundu Ruku. Eika, Ubraian e Kassuat. Boa tarde a todos, meus amigos que estão aí, todo mundo que está aí presente. Peço licença para entrar também nessa conversa. As falas aqui, todas as falas tiveram partes assim que foram muito certeiras, assim, muito importantes. Eu tenho trabalhado como professor ultimamente, nos últimos 2 anos. Já faço trabalho em escola durante o tempo que a gente vive na aldeia. Por quê, né? Para quem não conhece aqui, quem está chegando na aldeia aqui agora, e não só na aldeia Maracanã, mas eu acho que todas as aldeias, os povos indígenas já têm feito um trabalho de educação muito grande. Indo em escola, recebendo visitantes, recebendo grupos. Só que isso nem sempre é valorizado, nem sempre é visto e nem sempre gera retorno para as comunidades, né? Se a gente for expandir mais essa discussão, a gente vai pensar todo esse conhecimento, por exemplo, do branco, o conhecimento que ele tem sobre construção, sobre botânica, sobre farmácia, sobre vários assuntos, já são conhecimentos que vêm das universidades indígenas. E por que eu falo universidades indígenas? Porque nós, parentes, nossa universidade é a nossa aldeia, é o nosso território, a nossa floresta, é ali que a gente aprende. A gente não precisa vir para o mundo do branco para aprender o que ele ensina. Na verdade, nos últimos 500 anos, o Brasil tem aprendido só o que o branco ensina e só tem caído de ladeira abaixo, cada vez pior, né? Como é que o povo, como o meu povo Munduruku, que está lá no norte do Pará, lá no sudoeste do Pará, há mais de 10 mil anos, e hoje enfrenta garimpo, enfrenta violência, enfrenta a chegada do tráfico, a chegada do grileiro, a poluição do rio. Mesmo enfrentando tanta violência e enfrentando as invasões que já tiveram no passado, a gente consegue se manter vivo, né? E aqui parece que as coisas não, as pessoas estão cada vez mais passando fome, cada vez mais violência, cada vez mais... Então, quando eu paro assim, para ver a forma como a gente tem conduzido isso, é impossível a gente gerar saúde se a gente está o tempo todo destruindo tudo que é importante para a nossa saúde. Nossa memória, nossa cultura, nosso território, nossa floresta. Como é que a gente quer realmente colher um bem viver, colher uma vida saudável dessa forma, né? Não é possível, realmente. Eu tive uma experiência na UFRJ, né? Eu estudava lá e estudei filosofia na UFRJ, e lá a gente conseguiu fazer um grupo com outros indígenas que se dedicavam a estudar o pensamento dos povos originários. Então era uma troca maravilhosa que a gente tinha com outras etnias que a gente podia receber. E assim a gente recebeu várias etnias lá, né? A gente fazia evento lá na universidade, a gente recebeu lideranças do Rio Solimões, do povo Cambeba, liderança do Suruí, lá de Mato Grosso, do Sul. A gente recebeu praticamente lideranças de todos. E a universidade nunca deu R$1 para isso. Mas na hora de aplaudir, na hora de estar ali, tirar foto junto, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer aparecer. Mas na hora de valorizar o conhecimento do indígena, cadê? Isso não é, né? E aí eu perguntava sempre, será que o indígena realmente precisa da universidade ou a universidade precisa mais do indígena? E eu acho que a universidade precisa muito mais do indígena do que o indígena precisa da universidade. O indígena, os povos indígenas têm muito mais a ensinar do que a aprender. Me desculpe assim, mas claro que a gente precisa, né? É importante para os jovens. Aqui tem um monte de jovem que eu conheço que é acadêmico, e é muito importante demarcar esse território. Só que se a gente demarca esse território, se a gente começa a ocupar esse território e deixa esse território demarcar a gente, aí todo o esforço dos nossos ancestrais, que a parente falou, todo o nosso esforço que os outros parentes falaram, tudo isso vai por água abaixo.
porque a gente está trazendo o veneno para dentro da nossa aldeia, né? Outra coisa que a gente fala, enquanto a aldeia não começar a retomar a cidade, as cidades vão continuar tomando tudo que é aldeia. Então nós temos também que estar levando o nosso conhecimento, a nossa cultura para esses espaços também, e ocupar cada vez mais espaços. Aqui na Universidade Indígena Maracanã, a gente não tem o selo do MEC. Só que se você vai numa universidade, qualquer universidade aqui, UERJ, PUC, Federal aqui do Rio de Janeiro, você vai fazer um curso de arquitetura, você vai aprender, eu não sei se você vai aprender a construir de um jeito que não vai causar impacto no terreno, impacto na terra, que não vai deixar poluição. Mas aqui eu tenho certeza que se você parar para construir com os parentes, você vai aprender a construir de um jeito saudável. Saudável para a gente, para os animais, para as crianças, para o velho e para o planeta. A gente vai aprender a construir de um jeito que respeita, primeiro de tudo, a mãe terra. A gente vai aprender a construir de um jeito que a gente vai poder cuidar do nosso filho. A gente não vai mandar nosso filho, a gente não quer mandar nosso filho para o hospital, para ele ficar numa fila de horas lá, com um monte de gente doente, enferma, que está passando um monte de dificuldade. A gente quer ter o nosso território intacto para a gente poder cuidar do nosso filho. A gente quer levar o xamanismo adiante, nosso pagelança, cuidar dos nossos rezadores, porque a gente não quer ver nossas crianças sofrendo. Então por isso a gente cuida, a gente tem nossa cultura e nosso antepassado deixaram isso pra gente. E a gente precisa deixar pro futuro também. Porque senão tudo a gente vai perdendo sempre. Farmácia, pro alimento. A indústria do alimento é a mesma indústria que faz remédio. Então eles fazem o alimento que envenena a gente, depois ainda vende o remédio, que a gente fica dependente também. Pajé não, o pajé ele cura, ele tira o mal. Esse não vai ficar toda hora pagando o mesmo remédio. Nas escolas, hoje em dia, as escolas particulares, elas pagam indígenas, e eu trabalho também em uma, pagam outros parentes para aprender, para eles poderem ensinar para as crianças dos brancos como é que eles vão se salvar do fim do mundo. Enquanto as nossas crianças na aldeia estão vivendo esse fim do mundo já há 500 anos. Né? E aí a gente que está nessa universidade, a gente tem muita dificuldade porque a gente tem que fazer praticamente 2 vezes uma formação, porque a gente tem que se dobrar para a formação do pariuá, né? O não indígena, o pariuá. A gente tem que se dobrar ao conhecimento dele, mas também a gente tem que estar todo o tempo lutando para o nosso conhecimento também entrar na grade. E é isso que a gente tem feito, porque a gente não pode se contentar com a resposta deles para dizer como a gente tem que lidar no nosso território. Não é aquela coisa do Durkheim. Eu não quero saber do Durkheim. O Durkheim, ele não estava aqui, ele não sentiu porque é pidorama, ele nunca tomou um remédio aqui da planta, ele nunca viveu aqui com a gente, construiu uma maloca, entende? Então, assim, eu tenho a Heitor Krenak, tem a Alessandra Corap, tem o Vanderlei, tem a Amanda, tem a Mônica, a Jéssica, Maria, a Potira. Então essas mulheres que estão aqui, elas sabem muito mais sobre o nosso território, sobre a nossa vida, do que qualquer sociólogo francês que tem um diploma. Nós somos as fontes dos saberes. O Heitor Krenak, ele tem uma frase que ele fala: todo grande escritor ouviu alguma história de alguém que nunca escreveu. Então é isso que a gente tem feito. Só que não, a gente precisa tomar nosso crédito, a gente precisa mudar a linguagem. Se eles falam da EBNT, que a gente tem que fazer, não. A gente tem que fazer, eu quero ver tese em Mbiá Guarani, quero ver tese em Munduruku, tese em Baniwa, né? E outros. A gente tem que lutar por esse espaço, a gente tem que fazer isso. Não se dobrar, continuar dobrando por deles, porque toda vez que a gente se dobra para eles, quem se dobra é a gente mesmo, a gente está dobrando a nossa vida para caber no lugar onde a gente está espremido, onde está sufocando, está faltando, não está bom, né? Então a nossa luta, ela vem de muito, muito longe, e se a gente perde de vista, se eu começo mais a valorizar um antropólogo do que o conhecimento de uma liderança, que nem seu Chico, que nunca entrou numa sala de aula, mas, por exemplo, está ali ensinando tanta coisa pra gente no dia a dia, no jeito de ser, da gente observar, no jeito de conversar, no jeito de cuidar das pessoas. Se eu falo que o antropólogo é mais importante que isso, pode ter certeza que nosso futuro já não vai ter, vai estar destruído.
Então aqui é importante que todos os parentes se apropriem mesmo desses espaços, das suas aldeias, como também fontes de saber, né? Porque a gente precisa ir para a universidade para aprender também, muitas vezes, mas se a gente não volta, se a gente não faz, se eu faço uma tese de doutorado, que a minha avó, não consigo explicar a minha avó, que serviu a minha tese? Então, acho que é o grande desafio que os parentes já falaram muito bem, da gente estar tentando, a universidade aqui, o DE Maracanã, ele está hoje integrando o GT da construção da universidade indígena, que o Brasil é um dos países aqui dos nossos vizinhos que não tem uma universidade indígena regulamentada ainda, está nesse processo. A gente tem outros parentes nesse processo em outros estados também. Esse espaço aqui recebe milhares de estudantes por ano, por mês, de centenas de escolas, centenas de instituições de ensino, de todas as faixas etárias, de todos os níveis de educação, do infantil até a pós-graduação. Eles vêm aqui para aprender o que a universidade não é capaz de ensinar. O pariuá não indígena, ele vem até aqui na aldeia, traz o filho dele, para o filho dele aprender o que o pariuá não é capaz de ensinar. Se não tem povo indígena, você pode ter certeza que nem essa cidade vai ter. Se essa aldeia aqui cai, isso aqui vai ficar muito pior. Se a aldeia dos parentes cai, o mundo também vai caindo, né? Então, se não tem mundo por nós, não vai ter mundo para ninguém, porque o povo indígena é quem segura esse céu, quem segura essa terra, quem preserva a memória e quem sabe melhor do que ninguém cuidar desse território. Então a gente não precisa que ninguém ensine pra gente, a gente precisa voltar pro nosso mais velho, aprender com eles e ensinar também para quem tá vindo aí, nossas crianças, nosso mais novo. Tem muita coisa aí para ser dita, mas eu vou parar por aqui e gostaria de agradecer. É uma honra para mim também dividir a mesa com esses parentes e ter a atenção de vocês. Paz Campo. Vou nem comentar, não precisa. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? A gente vai abrir para 2 perguntas. Querem fazer assim? Boa tarde, meu nome é Laura, sou indígena em Retomada, Capinauá, né? E assim, por conta de todo esse apagamento histórico, né, tem muitas coisas que eu não sei. Eu faço museologia na Unirio e eu sinto que eu sou muito julgada pela parte da cultura, sabe? Eu tive essa mesma questão do genipapo, eu pintei uma vez. Eu fui pegar o isqueiro de uma parente ontem com todo o cuidado do mundo, porque assim, foram 2 semanas muito difíceis para mim, principalmente que é algo muito recente. Foram pessoas que me olharam de cara feia e que também me trataram de uma forma como se eu fosse inferior, até o momento em que eu começasse a falar. Eu tive que começar a falar para poder ter a voz. Mas antes disso, enquanto eu estava só com o genipapo, falaram que eu estava mexendo com magia negra, assim. E uma própria pessoa que eu respeitava muito, que é dona de uma instituição cultural, né? Que fica num lugar super histórico. Ela falou assim pra mim: você não é indígena, a sua bisavó é. Sendo que a minha bisavó foi obrigada a não contar para os filhos dela sobre isso. E a minha família até hoje assim. E aí eu queria saber, né, minha pergunta seria como que a gente pode se sentir acolhido ao mesmo tempo, porque a gente se sente muito sozinho na universidade, com pessoas que realmente querem fazer algo sem uma intenção de um edital, entende? Sem uma intenção de ganhar algo por fora, um protagonismo, entende? Então, assim, qual a dica que você dá para quem está num espaço assim, num espaço elitizado, mas que ainda resiste, ainda tem um grupo, mas, por exemplo, eu não sei, né, se eu estou falando besteira, mas que eu conheço da Unirio, só tem uma pessoa aqui que foi justamente a pessoa que me trouxe aqui, entende? Então, assim, como é que faz, né, para poder mobilizar mais, para poder a gente ter mais essa força? Porque eu, de certa forma, me sinto um pouco fraca, porque, por exemplo, eu não estou vendo os meus parentes, que eu vejo no dia a dia lá, aqui, entende?
Mas eu vejo de outros cursos que às vezes não são nem parentes, mas estão aqui pela causa. E que também tem a questão deles saberem que são, mas o apagamento deles foi tão grande que eles não sabem, né? E aí muitas das vezes eles são julgados e não são tão acolhidos por algumas pessoas da própria faculdade, que já sabem, né, da sua etnia. E aí é isso que eu queria saber, né? Como eu posso fazer, né? Eu posso e outras pessoas convencer essas pessoas para poder estar mais nesse lugar elitizado de pessoas brancas. Para quem quiser responder. Acabou a pergunta, gente. Gênio de Brahma, Yoga, Ayahuasca, Namata, Cunhã, Cuema, Xamã, parto dialético, astral, malarmaico do nosso dezembro recém. Sobre os gumes do karma gozemos o nosso bem bom merecer. E eu falange pagã libertária, sem igreja, nem mala, nem muiraquitã, maré cheia, imensa, holística infância, alma transhumana, miração da luz sem fim, me mundiando, ensinando, dançando, ajudando a ser irmã. Na pregação, pela prática, mostra quem gosta saber resistir. Pois quem define vital sincronia, fluida harmonia, é ter que estar para o mundo onde caibam todos os mundos, e a fé já não seja apenas contemplar, mas um sentir, um pensar, um agir, nos sentidos de saber amar. Livre eu sigo minha consciência, se quero ou não superar provações, ilusões, o poder egoísta que mata e não dá o necessário à vida de todos os seres materializar. Livre eu sigo minha consciência, se quero ou não superar. É tão belo ser irmão, meu amor, quanto vale estar com vocês. Parto dialético, astral, malarmaico do nosso dezembro recém. Sobre os gumes do karma gozemos o nosso bem bom merecer. Parto dialético, astral, malarmaico do nosso dezembro recém. Sobre os gumes do karma gozemos o nosso bem bom merecer. Quando a espiritualidade manda, a gente se cala, né? Obrigada. Respondendo, quem quer responder a pergunta da irmã? Laura, você já está fazendo, sabe? Vindo para cá. A gente se fortalece em coletivo, a gente se fortalece no território e na espiritualidade. Porque para enfrentar essas violências colonialistas sozinho realmente é mais difícil. Então, é voltar para casa, para sua casa corpo, casa mãe terra, casa comunidade, aldeia. Então, não é uma pergunta fácil de responder, porque não só o ambiente acadêmico não é feito para nós, mas lidar com as pessoas não indígenas na faculdade também é difícil, né? São pessoas que às vezes têm uma vida muito diferente da nossa, uma visão de mundo muito diferente da nossa, e até para fazer amizade às vezes é complicado, né? Consigo entender isso. Uma sugestão que eu dou, que foi algo que me ajudou no final da faculdade, foi o coletivo. Não sei se você faz parte do coletivo da Unirio.
O coletivo da Unirio, eu conheço pouco ele, tá? Mas é um coletivo que parece bastante ativo em fazer atividades até para fora do coletivo, né? Atividade para os outros alunos da universidade. E assim, o coletivo da UERJ ele não é tão ativo dessa maneira. Mas a gente pelo menos tem um grupo que a gente consegue conversar de vez em quando a gente quer. E é bom ter pessoas que pensam parecido com você, para você simplesmente encontrar ali. Estou indo almoçar, encontrei com um parente ali no coletivo, e aí isso proporciona você conhecer os parentes que você não conheceria normalmente, porque às vezes são de um curso diferente do seu, enfim. E aí ali na coletividade, marcando às vezes só encontros entre o coletivo, às vezes a gente consegue um pouco desse acolhimento. Mas é muito difícil mesmo, porque é aquilo, né? Um coletivo é um estudante de um curso, o outro de outro, às vezes é um de um campus, o outro do outro lado da rua, o outro na outra cidade, porque no final nós somos poucos na universidade. Então é mais difícil fazer esse elo. No dia a dia realmente é complicado, mas infelizmente não tem uma solução. Acho que a gente tem que caminhar muito a isso, pra gente ainda se sentir acolhido na universidade. Só um negocinho que eu queria falar, assim, que não é fácil. Tá nesse ambiente, né? Mas também é importante, assim, eu vejo que é muito importante a gente, toda vez que a gente recebe um olhar feio, que a gente tá com o gênio no papo, a gente levantar nossa cabeça, sabe? A gente olhar assim, por cima mesmo, nem de igual pra igual não, por cima até um pouco. Pra você, assim, se sentir também valorizado, porque o que a gente tem de mais lindo, na verdade, é a nossa cultura, cara. Não tem nada mais bonito que a nossa cultura, não tem nada mais rico, nada mais potente, nada mais com mais sabedoria, entendeu? E nossos ancestrais estão o tempo todo ali com a gente também. Por mais difícil que seja a batalha, tá ali. E eles não têm isso. Isso nenhum dinheiro vai pagar isso. A sua história, sua cultura, seu povo, sua língua, isso nada paga isso. Não tem dinheiro, não tem arrogância nenhuma que venha que supere isso. Então a gente tem que se fortalecer mesmo. Estão aqui, como os parentes disseram, estão entre os nossos. E também aprendendo a olhar pra gente com mais amor, com mais carinho, com mais autoestima, mais força mesmo, ver que a gente é forte, que a gente é bonito. A gente tem a cultura linda, nossa cultura é colorido, essa cidade é cinza, né? Olha, a universidade é cinza. E a gente é colorido, a gente tem artesanato, pena, a gente tem a força daqueles animais, força do semente, força de quem ancestral que veio antes. Então acho que isso que é mais bonito e forte da gente. E aí, a gente, cara, Anderu é sensacional. A gente está com a presença aqui do Lucas Tchunu. Bem, a Mônica queria falar. Então, quero isso. Lucas, aguenta um pouquinho. Tá, vem cá, Lucas, vem cá. Depois eu passo para a Mônica. Lucas Tchunu, ele é da aldeia de Bracuí, né, Angra. E ele vai fazer uma fala rapidinha sobre saúde mental. É importante a gente ouvir nossos parentes aqui, nossos irmãos. 5 minutinhos, 2 minutinhos. Yande Carudio, boa tarde. Meu nome é Tchunu, português é Lucas. Eu estava vendo aqui, ouvindo, né, chegando ali, falando da saúde mental. Eu fico muito assim feliz, né, de ouvir esse tema são faladas, discutido dentro de um grupo, né, e porque hoje são pouco discutido, hoje pouco falada dentro da aldeia e também fora da aldeia a saúde mental indígena, né? E eu me interessei, eu tinha assim, querer entender o que é a saúde mental indígena há 2 anos atrás, mas graças a Deus sem entender nada, eu acompanhei o trabalho da psicóloga, que é a Betânia, durante 33 anos dentro da aldeia Bracuí, né? Eu acompanhando como adolescente na época, né? E levando para as casas, passeava, conversava e eu ouvia as coisas, o trabalho da psicóloga durante 33 anos. E hoje eu tenho trabalho, eu tento trabalhar, eu tento ajudar as pessoas dentro da aldeia, fora da aldeia, porque realmente a gente precisa de alguém do nosso lado
para que a gente consiga conversar, consiga desabafar, né? Para que a gente consiga tirar essa dor que a gente sente dentro do nosso peito, dentro da nossa cabeça. E hoje são poucas pessoas que querem abraçar essa causa, né? Que é saúde mental indígena. E quando eu vou para algum lugar, o pessoal fala assim, mas como assim um índio precisa de saúde mental indígena? O que é? Porque vocês têm mata, vocês têm rio, cachoeira, o que é para vocês problema mental? Aonde que existe? Claro que existe. Porque hoje não é como os antigamente, né? Eu falo sempre assim, antigamente a mata, rio, todos que existem na natureza, a gente tirava as coisas da mata, né? Hoje não, a gente precisa tirar dentro as coisas, até o alimento a gente precisa tirar da cidade, levar da cidade para a aldeia, né? Então é muito diferente hoje, e hoje os adolescentes a gente passa por uma situação muito difícil, né? Muita tecnologia entrando na aldeia, sem preparo nenhuma e sem orientação, aonde que a gente precisa pensar, criar um material para que a gente mostre para os adolescentes até onde que ele pode usar a tecnologia também, né? Então eu vim há 2 anos trabalhando na saúde mental, e 6 meses atrás eu trouxe a proposta para dentro do Fiocruz. Lá também eles falaram, mas existe problema mental, existe saúde mental dentro da aldeia? Falei, claro que existe. E hoje eu estou como pessoa aprendiz, né, de saúde mental indígena. Mas eu já passei por muitas coisas e hoje eu tento ajudar as pessoas dentro da minha aldeia, fora de outras aldeias também, né? E é isso. Mas eu tô aqui pronto para depois quiser alguém conversar comigo, a gente está aí para conversar. E é isso. Eu uso essa camisa, né? Porque a saúde mental é o Tchondaro Maratel, um guerreiro forte. Então é isso que hoje eu uso essa camisa. Eu carrego essa camisa aonde eu amo, né? Valeu. Antes da gente encerrar, cadê a Laura? Laura, a Mônica tem uma mensagem para você. Tá ali, aquela aqui. Oi, Laura. O primeiro ponto, né, que você coloca, né, na sua fala, que as pessoas te dizem que você não é indígena, né? A sua bisavó é. Mas você lembra que eu coloquei, eu sou a minha mãe, eu sou minhas avós, eu sou minhas tataravós, minhas bisas, né? Toda a minha raiz matrilinear. E aí você tem que responder, se você quiser, para essas pessoas, né? Que primeiro, ninguém tem o direito de dizer para ninguém quem a pessoa é. Cada um sabe, né, o que é. Isso já é a primeira violência, né? E segundo, você tem que perguntar para ela quando foi que ela perdeu o elo com a ancestralidade dela, seja indígena ou não indígena, né? Porque esse elo, né, todo mundo tem a sua ancestralidade. Então, para você se fortalecer, e todo mundo, né, lá atrás, essa ancestralidade, né, veio, né, de um povo nativo, e que a gente vai chegar à ancestralidade comum, que é a Grande Mãe, né, que nos unifica, né, enquanto povos, né? Nós viemos todos dessa Grande Mãe. E segundo, né, o primeiro ponto também que a gente precisa se fortalecer é na nossa espiritualidade, com essa ancestralidade, né? A gente precisa ter plena convicção de quem a gente é, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e viver
essa espiritualidade, né? E viver, que é o que você já está fazendo, junto a outros parentes, né? Dentro da universidade, a gente fez esse esforço todo, né? Para poder procurar os indígenas e formar esses coletivos indígenas. É o primeiro ponto. É a gente se agarrar, né, a quem se assemelha a nós, né? A quem vive como nós, né? E retornar a esse elo perdido, é retornar para casa, retornar a essa ancestralidade, né? Eu também, eu já estou aqui chegando aos 60 anos e a minha vida toda eu sofri isso dentro da academia. Eu sofri processos, né? Seja na SEDUC, seja na UERJ. Ainda tenho um processo na UERJ, mas até hoje eles não conseguiram me expulsar, né? Porque o saber que eles exigiram que eu tivesse, que é o saber deles, né? Eu fui obrigada a ter e tenho. E, acima de tudo, ainda sou competente nisso, né? Porque senão eles já teriam me expulsado, sim, né? Mas o saber, o nosso, eles não têm. Então, quer dizer, agora eles terão que me aturar. E me aturar com muita força, né? Porque não foi pouca coisa, né? O que eu sofro e sofro lá dentro, né? A gente está falando de racismo estrutural. A gente está falando de quando a gente entra dentro de uma universidade ou uma instituição, né, com adornos, a polícia, os guardas, seguranças vêm atrás de você, né? E mesmo que você esteja com um crachá da universidade, ainda assim ele te questiona o que você vai fazer ali, aonde você vai. É o tempo todo a gente tendo que confrontar com esse sistema, mas a gente é forte para confrontar, sim. A gente é terra, a gente é água, a gente é semente, a gente é raiz, nós somos os nossos ancestrais. E eles estão a caminhar conosco nesse caminho. E não é à toa, né? A gente não está sozinho nessa guerra. Por isso a gente consegue vencer, né? E se unir junto aos outros parentes. Tá? Então, força. E a gente tem também o coletivo de mulheres que vem trabalhando isso. A gente tem a APIC, né, no qual a gente vai ter o grande fórum da APIC em fevereiro. A gente vai estar visitando todas as aldeias para fazer, os quilombos também, para fazer essa escuta ativa. Porque a universidade indígena não tem vestibular. É outro caminho. A gente tem que estar lá, é direito nosso. Mas o que a gente tem que buscar mesmo é a nossa autonomia. São duas vias. Lá a gente está lutando, porque é direito nosso, né? Pelas políticas afirmativas, e aí o acolhimento, o acesso, a permanência, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, porque é uma luta diária, cotidianamente, contra esse racismo que a gente sofre em sala de aula, a gente sofre dentro de um laboratório, a gente sofre dentro do hospital, né? Mas a gente está aí, firmando o pé na pluralidade, né? Mas também tem a via de que cada aldeia é um território de étnico de saber, né? E que eles precisam fazer o letramento aqui conosco. E isso eu estou falando de uma indígena em contexto urbano, e que é muito pior, né? Quando esse preconceito vem do próprio parente, mas é uma indígena que tem privilégio. Porque eu cresci no meio do branco e sei ler os códigos dos brancos. E ainda assim sofro esse racismo, diariamente. Imagina um parente, né, que vem da sua aldeia. Como é que a gente vai ter saúde mental? E esse acolhimento é justamente para isso. E que não é só o acolhimento no recebimento, não. A gente tem que estar se fortalecendo diariamente. Mas é se fortalecendo principalmente na espiritualidade, com as medicinas da floresta, porque as plantas falam conosco. E as plantas, inclusive, aceleram a nossa consciência, né, no nosso corpo, bioquimicamente, com o seu saber, acelerando as nossas sinapses. E esse conhecimento, eles não têm, né? Então, força, minha irmã. E a gente está aí. As aldeias todas estão junto com você. E as universidades indígenas também, do mundo inteiro, unidas. Então, não é pouca coisa. Fora que esse universo inteiro está com você. Porque você é esse universo. Bom, então a gente vai ter
dar como encerrada. Tenoari, irmãos, irmãs, obrigada, muito bom. E vamos ter mais outra mesa e a gente vai dar continuidade às atividades. Tenoari, obrigada pela oportunidade.